aleluia, 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 aleluia. Vimos sua estrela no oriente e viemos adorar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia. Pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e, quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. No íntimo do nosso coração, em silêncio, rezemos, pedindo ao Divino Espírito Santo o auxílio, pois é o Espírito Santo o intérprete da Escritura. Que Ele nos ajude a compreender esta palavra e sermos hoje transformados por ela. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, celebramos hoje, antigamente era 6 de janeiro, a festa da visita dos reis, dos magos a Belém. Por causa da vida que se tornou muito intensa nas responsabilidades do trabalho, os dias santos foram perdendo e a igreja transferiu a festa solene da Epifania, também chamada de Santos Reis, para o domingo próximo. Hoje, portanto, nós encerramos o ciclo do Natal,
domingo que vem a gente chega aqui e Jesus já vai estar grande, sendo apresentado por João Batista como o que tira o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje também nós nos despedimos do presépio. Antes de ir embora, passe diante do presépio para despedir-se. Pronto. Nós vamos tomar o Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus. Eu só queria introduzir com uma nota importante, que é o tema da eleição. Deus escolheu o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, para, através desse povo, da história desse povo, da cultura, do modo de vida desse povo, Deus entrar na história não só desse povo, mas na história da humanidade inteira. O problema é que Israel ficou tão orgulhoso de Deus ter escolhido Israel para ser o povo eleito, que com o tempo Israel passou a prestar culto a si mesmo. Nós somos o povo eleito. Como às vezes nós somos tentados a cultuar o orgulho que nós temos de ser católicos. E Israel não percebeu que o que estava em questão não era o povo, mas Deus se revelando a todos os povos. E quanto mais Deus insistia para Israel abrir a cabeça e ser instrumento de Deus para que todos os povos conhecessem a Deus, mais Israel foi se fechando sobre si mesmo e crescendo um orgulho doentio. Orgulho religioso é o orgulho mais perigoso e nefasto na alma humana. Feita essa nota, a gente vai ver no correr do texto uma visão míope, de não perceber que a questão aqui é Deus se revelando e não Deus revelando-nos. É Deus se revelando através do povo de Israel. Chegou um certo momento que Deus disse assim: pronto, Israel, dispenso-te, e a partir de agora está revelado para todo mundo. É assim que a gente vai compreender. Depois você pode levar o folheto para casa, a primeira leitura de Isaías, o Salmo 71, a segunda leitura da carta aos Efésios. Sintetizo, diz: como por revelação tive conhecimento ao mistério. Esse mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Que mistério é esse? Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo. A partir de agora não é mais Israel o povo eleito, mas a partir de agora Jesus entra na história nossa e Ele elege o Pai como centro da nossa vida, e todos os povos são convidados a buscar o Pai. E Jesus se oferece como caminho, verdade e vida que conduz ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos ao Evangelho. Feita essa introdução, entendamos a festa de hoje. Epifania é uma expressão grega que significa manifestação de Deus. Tem muitas formas de Deus se manifestar. Deus também vai escolhendo algumas que Ele prefere. E a leitura de hoje vai ficar bem evidente isso. Mateus capítulo 2, verso 1 a 12, o número 9 do seu folheto. É isso? Isso. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntem, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Brada. Nós viemos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os povos do Oriente. Os magos que chegam a Jerusalém representam os povos e as culturas
muito complexas até hoje, com aquelas práticas religiosas que misturam fenômenos da natureza, divinização das criaturas. Hoje, com o advento da internet, a gente pode assistir aqueles cultos que prestam na Índia, Nepal, a divindade manifesta no rato, no macaco, não é? No elefante, esses cultos que nós achamos esdrúxulos. A questão é a seguinte: Papa Bento XVI diz que o primeiro livro da Bíblia que Deus escreveu é a criação. Você olha para a criação e a criação fala-nos de Deus. E pela criação realmente a gente chega a contemplar Deus. O problema é que a criação é muito subjetiva e ela dá margem para muita variante psicoemocional, e cada um cria uma forma pessoal de entender Deus. Aí Deus começa a dialogar com a humanidade através de Israel pela palavra escrita. Com as 10 palavras no Sinai com Moisés, os 10 mandamentos, e depois estabelece um diálogo longo que dura, a Bíblia demora cerca de 2000 anos para ser escrita. É um diálogo longo, demorado. Pronto. Então, os magos do Oriente representam toda a carga da cultura e da tradição religiosa dos povos distantes de Israel. Não sei se alguém aqui se recorda, faz poucos dias que eu preguei Jesus em Jericó, no Vale do Jordão. Jericó é a última cidade, é a cidade do extremo de fronteira de Israel para o lado do Oriente. De Jericó para lá é tudo Oriente. É o vasto mundo das coisas complexas, das religiões míticas e místicas. Os magos chegam, guiados por uma estrela, um elemento da criação. O povo do Antigo Testamento todo, a introdução do diálogo de Deus com o povo do Antigo Testamento misturou muito tempo a palavra e os fenômenos da natureza. Deus falava através do trovão, do raio, do terremoto, não é? Da nuvem, do sol, chovia pão, a rocha que brotava água, o mar que se dividia. Deus que fala pela natureza. Israel, Abraão e Sara. Quando Deus chamou Abraão e Sara e fez com aquele casalzinho uma aliança, e aquele casal gestou um povo da aliança, de Abraão e Sara até o dia que os magos chegam aqui em Jerusalém, tem cerca de 1850 anos. Então Israel está à frente dos povos das religiões naturais, que a gente chama. Israel está quase 2000 anos à frente na história, já num diálogo de argumento, de razão, de revelação bíblica, que supõe você ouvir Deus, falar com Deus, Deus fala com você. Mas os magos chegam a Belém, guiados pelos elementos, pelo livro da Bíblia, o livro 00, a criação. Depois vem o Gênesis, é o 01, não é? Então, os magos chegam dizendo: olha, nós viemos numa peregrinação, guiados por um fenômeno da natureza, uma estrela, fez a gente vir aqui. E nós queremos saber, é uma estrela imponente, não é qual as estrelas representavam segundo a tradição dos judeus. Quando uma criança perguntava o que era uma estrela, os antigos judeus diziam para as crianças: toda criança, quando nasce, o papai do céu acende uma estrela no céu. Então, era um tipo de imaginário cultural que tinha no Oriente Médio. Pronto. Os magos representam também, magos vem também de magia, o conjunto dos saberes
muito misturados do povo e das culturas. Você tem imediatamente após, você subindo as montanhas, as colinas do Golã, depois do Jordão, a Jordânia, você sobe e você já entra no grande crescente fértil, tanto na fertilidade que experimentaram no Egito abaixo, e agora para lá a Mesopotâmia, Rio Tigre e Eufrates, berço de grandes civilizações antigas, berço da matemática, da astronomia que a gente tem hoje, que era na verdade astrologia, mas astronomia, berço da ciência, da química e da física que a gente tem hoje. Os magos representam a mistura dos saberes misturados com superstições, devoções, rezas, coisas belas, mas também muita confusão. Eles chegam perguntando, movidos por uma inquietação. Eram já um povo estudioso. A escrita vem de lá também, né? Tem que lembrar disso. A escrita também vem de lá. Era um povo estudioso, dedicado da Mesopotâmia para frente, China, Índia, Japão, aquilo tudo. Mas via nas conquistas humanas um certo, por maiores que eram as conquistas, tinha aqui dentro um certo vazio. Ainda não responde um anseio que tem aqui dentro. Você pode depois entrar na internet. O Papa Francisco, anteontem, fez uma pregação belíssima sobre os magos, que ele faz uma meditação, que eu vou tomar agora, movido por 3 palavras. A primeira palavra é inquietação. Os magos chegam a Jerusalém movidos por uma inquietação. Santo Agostinho diz que Deus, ao te criar, colocou dentro de ti um anseio de Deus, uma inquietação. Essa inquietação que Deus te dá, Ele dá também sinais. Se você quiser buscar a Deus, você busca. Se você não quiser, Ele te respeita. Deus não se impõe a você. Está claro? Então, Deus te dá uma inquietação, na linguagem teológica, um anseio de transcendência, um anseio de coisas elevadas. E os magos, apesar de toda a riqueza de bagagem cultural, mas também de toda a confusão, chegam com uma inquietação. Nós queremos adorar. Vamos ver? Essa pergunta dos magos, inquietação, guiados pelo céu e guiados por uma força interior, fazem perguntas. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Olha o que a pergunta dos magos provoca no império. Versículo 3. Leia. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Jerusalém e rei Herodes ficaram o quê? Perturbados. Jerusalém é a capital religiosa, cultural, econômica, social daquela fronteira entre o Ocidente e o Oriente. Os magos são guiados por uma inquietação. Essa inquietação, quem tem uma inquietação interior, geralmente não tem medo de buscar. Eles chegam em Jerusalém fazendo pergunta que provoca perturbação no poder político, econômico, social, cultural e religioso. Pode pegar pesado? Suas perguntas causam perturbação? Você tem medo de perguntas?
Tem medo de questionamentos? Você tem coragem de questionar? É uma pena que as religiões às vezes tiram da gente o que a gente tem de mais elevado, a inteligência. A capacidade que a gente tem de fazer pergunta. E de causar perturbação. Herodes e a capital perturbada é diferente de magos, homens cheios de sabedoria das culturas e das tradições milenares dos povos do extremo, e que chegam livres, com uma motivação: a gente só queria adorar. Onde está? Vamos ver? A perturbação de Herodes, ou a inquietação dos magos, com qual você vai ficar? Você é uma pessoa inquieta ou uma pessoa perturbada? Nós estamos vivendo os tempos do povo perturbado, das religiões perturbadas. Quem acompanha a notícia viu como é que está Brasília hoje. É o tempo da perturbação. E Herodes sabe do poder que uma pergunta tem. Os Herodes de hoje também sabem do poder que a pergunta tem. Vamos ver como é que ele reage. Versículo 4. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Preste atenção que Herodes se interessa por Bíblia. Todo ano eu prego isso e não me canso. Herodes contrata os sumos sacerdotes e os mestres da lei, aqui está lei com L maiúsculo, e faz um cursinho rápido de Bíblia online, para ficar por dentro de como descobrir uma brecha para não ser perturbado. Pergunta onde esse Messias deveria nascer. E eles dão um curso de Bíblia para o rei. Vamos ver? Eles responderam, bradem: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Vai ser pastor de quem? Israel, o meu povo. Lembra? Eu comecei a introdução da pregação falando da caixinha. O orgulho que Israel tinha e achava que a Bíblia e Deus estava a serviço do povo de Israel. Às vezes nós pensamos assim, que nós temos um Deus a serviço de nós. Um Deus que fica por conta da nossa religião. Dos nossos sistemas políticos, econômicos, sociais, culturais. E a gente inverte o negócio. Não é mais a religião a serviço de Deus, mas é Deus a serviço da religião. Deus elegeu esse povo e o Messias que ele vai mandar é para sustentar esse povo que é o povo dele. Pronto. Tem nenhum problema com o resto da humanidade que é pagã. Isso é problema deles. Pronto, feito esse curso, a presunção do perturbado. Colhem nessa diferença entre inquietação e perturbado. Repito pela terceira vez, nós estamos vivendo tempos de gente perturbada nas igrejas. Veja. Olha só, depois do cursinho de Bíblia, versículo 7. Então Herodes chamou em segredo os magos. O perturbado. Continua. E procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Ele agora também vai estudar os fenômenos das religiões naturais. Versículo 8. Olha a presunção do bicho. Depois, veia, os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informação exata sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo.
o perturbado, que não gosta de Deus e das coisas de Deus, porque se considera um Deus, o perturbado põe no bolso os sumos sacerdotes, põe no bolso os mestres da lei e põe no bolso os místicos que vêm do Oriente querendo saber das coisas. O perturbado. E instauram um sistema de presunção. Presta atenção na expressão que o evangelista usa. Enviou-os. Para Herodes, a partir de agora, ele é um patrocinador e um financiador da viagem dos magos. Não são mais os magos guiados por uma estrela. Não foi Deus que deu aos magos um anseio de Deus e deu um sinal para que encontre Deus. Herodes tem a presunção, a partir de agora, eu financio a religião e a religião me serve. Estão entendendo? Conseguem aplicar isso nas notícias do dia a dia? A manipulação que as ideologias fazem da religião, as ideologias de esquerda, as ideologias de direita, estreitam profundamente a relação com a religião e tenta colocar as religiões no bolso. É disso que o Evangelho está falando, minha gente. É de hoje, é de agora. Desculpem, o perturbado. É perturbado para algumas coisas, mas ele tem boas estratégias. Ele fala que quer também ele ir adorá-lo. E a gente sabe que ele não quer adorá-lo. Ele quer matá-lo. Presta atenção na diferença entre ser um inquieto e ser um perturbado. O perturbado, ele é necessariamente um narcisista. O perturbado, ele é cioso de si, do seu poder, do seu trono. Ele põe tudo voltado para ele. Ele põe os magos a serviço dele, ele põe os mestres da lei, os sumos sacerdotes, tudo a serviço dele. O narcisista, o perturbado, é aquele que tenta manipular as coisas e colocar tudo a serviço dele. O inquieto é aquele que busca, tropeça, entra em lugar errado. Mas o inquieto é aquele que, mesmo cometendo alguns erros, batendo na porta errada, não se deixa ser manobrado. Vou te propor a partir de agora, na sequência que vem, fazer 2 exercícios. Ative a estrela que te guia. Acenda. Mas também desperte, acorde os magos que te habitam. Todos nós temos os magos dentro da gente. Intuições, vontade de compreender as coisas de Deus, anseios, inquietações, vontade de ter um alcance e uma compreensão mais elevada das coisas que a tradição, a cultura, os povos e mesmo a religião às vezes trava e não deixa você avançar. Desperte os magos, acenda a luz. Desperte os magos, ative a sua luz e vem comigo. Vamos lá? Olha que coisa bela que vem. A presunção do perturbado é que ele agora é o financiador da busca espiritual sua. Versículo 9. Depois que ouviram o rei, eles partiram. Continue. E a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Preste atenção que quem os conduz até o menino não é o perturbado, é quem? A estrela. Que na verdade representa Deus. Quem te leva ao encontro das respostas mais profundas para a sua inquietação é Deus. Não é Herodes,
não são os sumos sacerdotes e os mestres da lei que sabem a Bíblia de cor, mas estão em Jerusalém e transformaram a religião a serviço de si. Entendeu a diferença? Eles sabem que é lá, mas eles não vão, porque eles não querem uma religião que mude o status quo, o establishment que eles estabeleceram de um sistema, de uma religião que põe tudo a serviço deles. São castas. Está entendendo? Consegue aplicar isso na sua vida hoje, nas suas inquietações hoje? Então, mesmo muitas vezes batendo na porta errada, e escutando o conselho certo de gente errada, porque os magos, Herodes, escutam um conselho certo dos mestres da lei, dos sumos sacerdotes, mas que são errados. Eles mesmos não se interessam por buscar o Messias. Pronto. Quando você não tem medo das inquietações, não busca uma religião para sufocar suas inquietações, e não transforma suas inquietações em assombro e medo, e não permite que os perturbados, os alienados, estabeleçam um controle sobre suas inquietações, porque uma inquietação mal acolhida, ela vai virar doença, ela vai virar perturbação. Toda gente que não sabe respeitar e cuidar das suas inquietações, se torna às vezes dentro das igrejas, piedosos pirados. Microfone, vamos lá. Está assim de perturbados nas igrejas, porque não sabem respeitar as inquietações mais profundas. Quando você não se deixa ser manipulado, olha aqui, Herodes, os mestres da lei, os sumos sacerdotes estão no plano horizontal. Os magos se deixam ser guiados por uma estrela que está no plano vertical. Eles levantam o olhar. Isso é um faro bom. Quando as coisas complicam na sua vida, levante o olhar. Amém? Levante o olhar. Levante o olhar. Permita que Deus te desperte para ser guiado pelo céu e não apenas pelas informações horizontais e as malditas informações de WhatsApp que geram aquela confusão que está em Brasília hoje. É aquilo. Ela foi fabricada por nós. Dentro das igrejas, dentro dos templos. Quando você não aceita Herodes te manipular, você cuida para que só Deus te conduza na sua busca das suas inquietações mais profundas. Olha um sinal mimoso, gracioso de Deus. Versículo 10. Olha que coisa linda. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Os magos sentiram uma alegria muito grande. Alegria. Aqui tem a diferença. O perturbado é tenso, tem testa franzida e coluna travada. O inquieto, ele se perde hora ou outra, bate na porta errada, mas ele tem dentro dele o quê? Alegria. Isso é tão bonito, gente. Tem coisa mais triste do que ver gente triste nas religiões. E agora está uma onda de apavorar a meninada com medo do capeta e com medo de Deus, na mesma medida. Tem um monte de movimentos católicos incutindo na meninada para ter medo do capeta. Deus e o capeta são perigosos do mesmo tanto. Tem medo de Deus como tem medo do capeta. Sai dessa. Um sinal de que você não é perturbado, mas é um inquieto, é que sua busca é carregada de alegria. Amém? Peça
a alegria dos magos. Peça a Deus a graça da alegria em meio às suas inquietações. Mas não permita que Herodes, o perturbado, transforme a sua inquietação em perturbação. Versículo 11, aqui está o ápice. Primeiro, inquietação, primeira palavra. Segunda palavra do Papa Francisco, caminhada permanente. Sentiu inquietação, comece a caminhar. Caminhe, caminhe. Arrisque-se sujar no caminho, mas não fique quieto. Arrisque correr o enfadonho desconforto de bater na porta errada, mas caminhe, busque. Inquietação, caminhada, e o ápice vem agora. Vamos ver? Olha que coisa linda. Versículo 11. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o Adoraram. A sequência é inquietação, caminhada, adoração. Quer ver se a sua caminhada espiritual está sendo sadia? Pergunte se ela tem conduzido você a experiências profundas de adoração. Adoração. Nós católicos perdemos, infelizmente, a noção do que é adoração. Há muitas críticas no meio protestante, porque nos últimos 30 anos, adoração na cultura protestante, na cultura gospel, é montar mega palco, com mega estrutura de som, e fazer um show, e chamar diante do trono, e bombardear o povo de instrumento, de barulho e de cantoria, até chegar um frenesi, um transe. Isso é adoração. Isso não é adoração. Nós católicos também temos uma visão pobre do que é adoração. É ir para a capela do Santíssimo, rezar o terço, abrir a bolsa e ler um monte de reza lá. Importante, reze o terço na frente do Santíssimo, reze as suas rezas que você ganhou do seu tio, da sua avó, do seu padrinho, da sua madrinha. Mas isso não é adoração. Isso pode até te preparar para a adoração. Papa Bento XVI escreveu coisas maravilhosas sobre adoração. E ele diz que o maior prejuízo que nós católicos temos é que nós descolamos a experiência de adoração da Santa Missa. A Santa Missa é, por excelência, o culto de adoração. É o ápice do culto cristão. O que é adorar? Adorar é aquele momento em que você começa a rezar, estabelece um diálogo com Deus e vai permitindo que o Espírito Santo que clama Abba, ó Pai, aqui dentro de você, vai sussurrando até um certo momento em que você se sente tão na presença de Deus que você entra na esfera do mistério de Deus e você sente Deus invadir a sua realidade humana. É o que acontece na Santa Missa. Jesus, daqui um pouco no altar, ele atualiza aqui no altar o que ele fez na quinta-feira santa e o que ele fez na sexta-feira santa. Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomai e bebei, isto é meu sangue. Tomai, comei, bebei. De tal forma que Cristo, Deus, Jesus é Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando nós comungamos o corpo e sangue, e hoje vocês vão receber a Sagrada Comunhão sob as duas espécies, exatamente para que seja dada a vocês a possibilidade de uma experiência de adoração dentro da missa. É quando Jesus se torna o seu alimento, e quando a gente come alguma coisa, o sistema digestivo processa e expande os nutrientes para todos os órgãos do corpo, não é? Dilata, expande. Aquilo que você comeu vira você. Quando nós comemos e bebemos o corpo e sangue de Cristo também, Deus dilata e propaga dentro de nós. Nós nos tornamos habitados por Deus e também habitamos
em Deus. O problema é que nós tiramos isso da missa. Tem gente, eu gosto de perguntar, quando as pessoas vêm conversar comigo, e eu pergunto, qual é o momento ápice da sua experiência de oração? É muito raro o padre escutar, padre, o ápice da minha experiência de oração é quando eu recebo a Sagrada Comunhão e volto para o banco ali, eu sinto uma coisa só. Eu me sinto Deus em mim e eu em Deus. Muito raro, muito raro. Porque tem gente que vem, comunga, vai para lá, ajoelha ou senta e começa a pedir coisa. Pede, Senhor, ajuda que nessa semana eu consiga isso, muda aquilo, muda ele, muda ela. A Eucaristia deveria ser para você o ápice. Você vai prestar atenção na oração eucarística de hoje, depois da consagração, o padre vai dizer assim: fazei que tomando deste pão e deste cálice, nós nos tornemos um só corpo e um só espírito. A finalidade da missa, da Eucaristia, é fazer com que nós todos, comungando o corpo e sangue de Cristo, nós nos tornemos o próprio corpo de Cristo. Nós não temos nenhum prejuízo com os que tiveram ao pé da cruz para receber o sangue de Jesus, com os que tiveram ao redor da mesa na última quinta-feira, na quinta-feira santa. Pronto, agora vem. Quando você adora, expande e dilata a sua compreensão sobre quem é Deus. Um adorador, uma adoradora de verdade, a coisa mais tranquila que ele carrega dentro dela, ele compreende quem é Deus, não só, mas por onde você passar, você vai comunicar quem é Deus. Vem comigo, olha que coisa impressionante. Impressionante. Depois, ainda no versículo 11, depois de adorarem, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes. Bradem: ouro, incenso e mirra. Espere lá. Quando você adora, você abre o seu cofre, que não é o seu bolso, não é passar o pix e nem dar a oferta na igreja, é muito mais do que isso. Abrir o cofre aqui significa abrir aquilo que há de mais reservado e íntimo em você, e oferecer aquilo que você tem, que nas culturas dos povos e das tradições míticas e místicas do Oriente, ao fazerem a oferta do ouro e do incenso e da mirra, os magos mostram para nós quem é Jesus, revelam para nós quem é Deus. O ouro, eles estão dizendo que Jesus é verdadeiramente aquele que nos conduz ao Pai, o onipotente, o poder e o senhorio de tudo. Jesus traz e comunica-nos o Pai. O ouro é o poder do Pai, a onipotência do Pai. O incenso é a mirra, é aquela fumaça que penetra, expande, vai no cabelo, vai em tudo. Você sai da missa cheirando tudo, impregna tudo. O incenso representa a onipresença do Espírito Santo que penetra todas as realidades. A onipresença está presente em todas as realidades, é o incenso. E a mirra representa a eternidade, Jesus. A onisciência, aquele que tem a chave da morte e da vida, aquele que sabe tudo, que é Senhor de tudo. O Pai o constituiu como Senhor de tudo, diz a Escritura, não é? Deu-lhe a chave de tudo. Então, os magos, ao oferecerem os presentes, eles estão dizendo-nos: vinde também vós a Ele e sabereis quem é Deus. A adoração
te faz sair daqui hoje da igreja e chegar na sua casa, no abraço que você der, no trabalho seu amanhã, segunda-feira, naquilo que você vai oferecer de amor, de paciência, de perdão, de diálogo, de trabalho, de dedicação, naquilo que você vai oferecer ao mundo, pela sua oferta, o mundo saberá quem é Deus pela sua oferta. Amém? Você imagine seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, te observando no modo seu de comportar, e lá pelas tantas, te dar um abraço e dizer assim: obrigado, porque no fundo o seu modo de oferecer sua vida nessa família, você me revelou quem é Deus. Amém? Amém. Só que, ainda inquietos, mas não perturbados, vem comigo. Termina o texto dizendo assim, versículo 12, leiam. Avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Pronto. Avisados em sonho. Nunca mais caia na besteira de deixar que a sua inquietação religiosa seja alimentada pelo perturbado. Amém? Ou pelos perturbados. Amém? Nunca mais permita que os Herodes de hoje e do futuro digam a você que são eles que estão enviando você para Deus. Amém? Porque eles são perturbados. Viva a sua inquietação. Não tenha medo. Deus hoje não te fala por anjos, te fala pela palavra. Deus hoje não te põe uma estrela no meio da noite, uma luz vai aparecer no seu quarto. A estrela, desde tempos primitivos da igreja, a igreja entendeu que a estrela representaria a torre da igreja, que aqui no caso nosso é essa cruz belíssima que a gente tem aqui. A torre da igreja é a estrela, o sonho hoje é a palavra. Você pode viver a sua inquietação, que Deus garante para você o tempo todo, em todos os altares, a possibilidade de você comungar Deus e Deus acolher em comunhão você, e você se tornar uma só realidade em Deus. Amém. Adoradoras e adoradores do Deus único, hoje quando você comungar, vai mudar, não vai? Incline a sua cabeça, estabeleça um diálogo profundo com Jesus. Fale para Jesus que você quer e aceita as inquietações da sua alma, do seu coração, as inquietações da sua inteligência, que você não quer ter uma fé burra, mas que você deseja e necessita que Ele seja a fonte que conduza você nas suas inquietações, nas suas buscas. Que Ele, que é o caminho, te conduza. Ele que é a verdade, te ilumine. Ele que é a vida, te transforme sempre numa vida frutuosa, cheia de alegria, cheia de oferta de Deus para o mundo, no seu trabalho, na sua dedicação, na sua oferta de vida nos ambientes que você convive. Fale com Jesus, incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e tenha um diálogo íntimo com Ele. Fale com Ele. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser
Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois a ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vamos cantar. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levar. Fiquemos em pé. E em louvor Estenda as mãos adorar. aqui para o presépio e canta. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Reze comigo, Senhor Jesus. Muito obrigado, porque hoje o Senhor brilha. O Senhor é a nossa luz, que ilumina não somente a nós, mas a humanidade inteira. Ninguém, Jesus, está abandonado pelo Senhor. Todos os povos caminharão ao clarão da tua luz, Jesus. Obrigado por me guiar, por ser a minha luz e me dar a graça de conhecer Deus, o Pai eterno, o Divino Espírito Santo e o Filho amado que o Senhor é. Obrigado, Jesus, porque as minhas inquietações me fizeram chegar aqui. Como os magos, também eu hoje te adoro e abro meu coração para ofertar minha vida, para transformar o mundo, oferecendo Deus na minha vida, na minha missão, no meu trabalho, no meu amor, na minha alegria. Amém. Levante as mãos bem alto para o céu e canta. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar. Canta. Brada. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do